Fala, irmãos, paz de Cristo para a sua vida, tudo bem? Vamos deixar aqui para nós mais um trechinho da palavra do Senhor, mais uma porção bíblica para nossa meditação e para o nosso crescimento e nosso amadurecimento espiritual. Hoje eu quero falar para nós um pouquinho do texto que Jesus falou sobre o remendo novo e um pano velho, e também um pouquinho do que Jesus falou sobre o vinho novo em odres velho. Quero deixar essa porção da palavra do Senhor aos nossos corações aqui e espero que você seja abençoado por essa palavra. Se você for abençoado por essa palavra, se inscreva aí no canal da nossa igreja e também deixa aí o seu like para poder estar ajudando também o nosso canal, tá bom? Quero partilhar conosco e quero ter como base o texto que está em Marcos capítulo número 2, né? A partir do verso de número 5, onde o contexto é Jesus falando a respeito do jejum, diante dos questionamentos em que ele foi, que lhe foi lhe atribuído, com respeito ao seu ministério, com respeito ao que ele fazia, com respeito à realização de tudo que ele fazia ali, naquele ambiente, naquela sociedade onde ele estava vivendo. Porque o mundo religioso, a estrutura religiosa, a sociedade religiosa, ela se sentia incomodada, ela se sentia prejudicada por aquilo que Jesus falava, né? Há um livro que chama-se O Reino de Ponta Cabeça, o reino de cabeça para baixo. O reino de Jesus Cristo é exatamente o reino de cabeça para baixo. Por quê? Porque ele destrói todos os princípios da religiosidade. Tudo aquilo que a religiosidade pregava, tudo aquilo que a religiosidade ensina, tudo aquilo que a religiosidade ministra ao coração do homem, a mensagem de Jesus destrói. A mensagem de Jesus joga por terra. E o contexto, Jesus estava falando sobre o jejum, os discípulos de João jejuavam, os fariseus jejuavam, os saduceus jejuavam. Então alguns fariseus vão até Jesus Cristo questioná-lo. Por que os seus discípulos não jejuam? Por que os discípulos de João jejuam? Por que nós, os fariseus, jejuamos? E os seus discípulos não? Então Jesus fala com eles. Como vão jejuar os convidados, sendo que o noivo está presente, sendo que o noivo está com eles? Mas chegará contudo o tempo em que nesse tempo eles haverão de jejuar. Então, para encerrar a conversa, para encerrar o papo, Jesus propõe essa parábola. Então, Jesus falando aqui em Marcos capítulo 2, a partir do verso 20, né? Jesus vai dizer o seguinte, olha só o que a palavra do Senhor ministra aqui aos nossos corações. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Verso 21. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe vinho novo em odres novos. Essa palavra, ela tem como intuito principal e a sua principal ou única interpretação é exatamente Jesus Cristo falando a respeito do contraste que existia entre o velho e o novo. O velho referia-se à religiosidade e às práticas religiosas dos tempos e que dominavam sobre toda a humanidade, até o presente momento do novo nascimento de Jesus Cristo, até a chegada do Evangelho, até a chegada do anúncio do Evangelho do reino de Jesus ser implantado e começar a ser ministrado ao coração do povo. Esse é o tema central. Agora eu quero fazer uma aplicação desse texto na minha vida, na sua vida espiritual. Quero que a minha vida e a sua vida espiritual seja abençoada, seja tocada, seja transformada por esse poder que o Evangelho de Jesus pode trazer sobre os nossos corações. Então fique conosco que nós vamos assim estar falando e refletindo um pouquinho sobre esse texto, fazendo uma aplicação na minha vida e na sua vida com respeito ao reino de Deus, ao Evangelho, que é uma novidade de vida, que é as boas novas chegando ao meu coração, chegando ao seu coração. Então vamos lá. Primeiro, Jesus fala sobre um remendo novo sobre um pano velho. Eu quero pegar esse pano velho e colocar esse pano velho como sendo a minha vida, sendo a sua vida, sendo o meu coração, o seu coração distante, longe de Deus.
totalmente desligado e totalmente desconectado daquilo que é o chamado e o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. Quero pegar esse remendo novo que Jesus fala e colocar esse remendo como sendo a presença ou a ministração do Evangelho ao meu coração, ao seu coração. E como você sabe muito bem, e se às vezes você tem alguém em casa que mexe com costura ou que sabe alguma coisinha básica de costura, sabe que tem pessoas que têm o costume ou que têm, digamos assim, o hábito de remendar as suas roupas. Então, quando rasga-se uma calça, ou quando rasga-se uma camisa, alguma peça de roupa, pega-se um outro pedaço de pano, coloca sobre aquela ruptura e ali faz uma costura e faz aquele remendo. Então, quando acontece isso, você sabe que o pano velho ele não vai resistir. O pano velho ele não vai aguentar a pressão da linha, não vai aguentar a resistência do pano novo. E quando rasga o pano velho. O pano velho se desgasta com mais facilidade, ele já está desgastado por questão do tempo, e então ele rasga. E aquele buraco que era pequeno, normalmente aquele buraco torna-se 2 ou 3 vezes maior. Por quê? Porque a rotura é maior. Então Jesus aplica isso na minha vida e aplica isso na sua vida. Ele fala, se você fizer um remendo de pano novo em cima de um pano velho, vai rasgar e o buraco vai ser ainda maior. O que Jesus está falando com isso? Jesus está falando comigo, com você, querido, que tem práticas da nossa vida, tem costumes que nós temos, tem hábitos que nós temos, que não condiz com a novidade de vida do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, práticas do velho homem devem ser abandonadas. Práticas da velha vida devem ser totalmente aniquiladas e tiradas da nossa vida. O Evangelho é boa nova. E se o Evangelho é boa nova, o Evangelho é novidade de vida. Paulo, quando escreveu aos Coríntios, ele diz que nós morremos para esse mundo e hoje vivemos em novidade de vida. Nós temos um novo padrão de vida. Ele diz que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. As coisas velhas ficaram. As coisas velhas ficaram. Elas fazem parte do passado. Infelizmente, muita coisa que faz parte do nosso passado, às vezes nós não queríamos que fizesse. Mas elas estão lá e elas devem ser esquecidas, elas devem ser abandonadas, elas devem ser totalmente descartadas e rejeitadas na nossa vida. O que precisamos viver é a novidade de vida do Evangelho. E às vezes, meu querido e minha querida, o que muitos estão fazendo é tentando remendar a sua vida com o Evangelho. Tentando tapar um buraco, tentando tapar uma brecha, tentando tapar uma falha que tem em sua vida com o Evangelho. Isso não vai funcionar. Isso não vai dar certo. Isso vai gerar um buraco ainda maior. Isso vai trazer um problema ainda pior. Né? A palavra de Deus diz que menos infeliz é aquele que não conhece o Evangelho do que aquele que conhece e não o pratica. Então, tampar buraco de roupa velha com pano novo não funciona. Segundo figura que Jesus usa aqui é a do vinho sendo depositado em um odre. O odre, se você não sabe, é um recipiente que era muito usado antigamente, feito de couro, né, dos animais, e esse recipiente feito de couro, ele era muito bem selado e usava-se para poder colocar o vinho dentro, para que o vinho pudesse fermentar e chegar no ponto em que eles queriam, né, naquele momento. Então, o vinho novo depositado em odre velho, Jesus fala que o odre ia se rasgar, ele ia se romper. Se você colocasse um vinho novo em odre velho, o vinho ia acabar rompendo aquele odre. Então, quando você olha para essa palavra, quando você vê Jesus falando a respeito disso, de um vinho novo sendo depositado num odre velho, eu penso que esse vinho novo é o Evangelho de Jesus que é derramado dentro dos nossos corações. Dentro dos nossos corações. É a aliança nova que nós temos em Cristo Jesus. Né? Então, o odre velho é a minha vida, é o meu ser, é a minha renovação, é a minha transformação. Quando pegava-se o vinho novo, colocava-se ele num odre novo. Por quê? Porque o couro novo ele tem mais facilidade
em flexibilidade. Ele é mais flexível. Então, quando o vinho fermenta e libera ali os gases dentro do odre, ele não se rompia, porque ele se esticava juntamente com a pressão que era feita e ele não vinha a se romper. Mas o odre velho já não tinha mais elasticidade. Por ele não ter mais elasticidade, quando se colocava o vinho, ele se rompia. E Jesus fala que perdia o vinho e perdia também o odre. Né? Jogava-se fora o vinho e perdia o odre porque ele havia se rompido com a pressão que foi exercida dentro dele. Então não adianta você querer viver o evangelho, a novidade do evangelho, se você não está disposto a sofrer uma transformação na sua vida e abrir coisas daquilo que fazem parte do velho homem. Há necessidade de nós transformarmos. O homem, ele precisa estar com o coração aberto, sensível a receber o derramar do evangelho dentro do seu coração. A receber as pressões que o evangelho estão propondo em fazer na vida dele, para que ele possa ser mudado, para que ele possa ser transformado, para que o homem interior dele seja revestido pela graça e pela glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salmista Davi vai dizer no Salmo 51 que aquilo que agrada ao Senhor é um coração contrito e quebrantado. É um coração que está disposto a ser transformado, a ser mudado, a ser moldado pela presença do Evangelho, pela pessoa do Espírito Santo de Deus, que tem derramado graça, poder e abundante vida dentro dele todos os dias. Amados, não tem como viver a novidade do Evangelho levando uma vida voltada para os prazeres e as vontades da carne. Nós precisamos matar a carne todo dia. Paulo vai escrever aos Gálatas, no capítulo 5, ele vai dizer, olha, o Espírito milita contra a carne. O Espírito luta contra a carne luta contra o Espírito. E aquele que você alimentá-lo mais, aquele que você der mais para ele, esse se tornará vitorioso. Então o conselho que eu te dou nessa noite, nesse dia, nessa manhã, é: alimente o teu espírito. Dê o teu espírito aquilo que provém dos céus, aquilo que provém de Deus, para que você possa ser um novo homem, ser uma nova mulher e desfrutar do derramar e da presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Querido, que a palavra do Senhor seja verdade na sua vida. Que a palavra do Senhor guie o teu coração, direcione os teus passos e que você viva o derramar do Evangelho e a presença do Espírito Santo sobre você todos os dias. Deus é com você. Deus é com a sua nova vida. Deus é com a sua nova história. Não deixe o mundo, os prazeres da carne e as vontades da vida acabarem com aquilo que é o derramar do Espírito Santo sobre o teu coração. Jesus conquistou uma vida nova, linda, cheia de glória, de poder e de misericórdia por você na cruz do Calvário. Então viva e desfruta daquilo que o Espírito Santo tem para você, em nome de Jesus Cristo. Que essa palavra te abençoe, que Deus derrame graça abundante sobre você e que o Espírito Santo encha o teu coração até transbordar, que você desfrute de um verdadeiro e real evangelho sobre a sua vida dentro do teu coração. Em nome de Jesus. Fique com Deus e até mais.